Olá, estamos iniciando mais um dia das nossas aulas. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Hoje, nós vamos iniciar nossa aula com a disciplina de História. Tá? Nós vamos falar hoje sobre os tipos de comércio. Nesse capítulo, na realidade, nós vamos rever algumas informações sobre o que nós já estudamos sobre o comércio. São vários os tipos de comércio, né, que nós temos, mas o que mais se destaca, os principais são o varejista e o atacadista, tá? Existem ainda o e-commerce, que é a compra online, né, a loja virtual. O varejista é aquele comércio onde serve geralmente para nós. Lojas que vendem, quando nós chamamos comércio varejista, são aquelas lojas que vendem produtos em quantidade menores. Eles compram uma grande quantidade, mas eles vendem a unidade, né, no varejo. Por isso é chamado varejista. E nós temos também o comércio atacadista, que é aquele que compra em grande quantidade e vende em grosso no atacado. Vamos dizer que, deixa eu dar um exemplo, caixas de lápis de cor. Se a gente for comprar no varejista, né, que é no varejo, nós vamos comprar a unidade. Se a gente for comprar no atacado, que é o comércio atacadista, nós vamos comprar a caixa, o pacote. Ou seja, o comércio atacadista é aquele comércio onde tem uma grande quantidade, onde é vendido em grande quantidade. O varejista é onde é vendido em pequena quantidade, né, a unidade. O e-commerce, nós já estamos, a maioria das pessoas já usam esse comércio, que é a loja virtual, a loja online. Temos também os ambulantes, que são aqueles que vendem até no próprio centro. Eles ficam ali com as bancas dele vendendo, são chamados ambulantes, que vendem em praia também, vendem nas ruas. Existem as feiras, né? Feiras livres, que tem o dia de acontecer geralmente, que também é considerado um tipo de comércio, certo? Nós vamos começar, né? A tia vai começar a fazer a leitura para vocês, e aí nós vamos ver que ele vai falar novamente sobre o escambo, né? E quem lembra, nós estudamos tanto já o escambo acontecia na época dos grupos humanos, né, dos povos sedentários, onde eles faziam as trocas, né, que era chamada de escambo. Era a troca de mercadorias, sem um valor financeiro, sem um valor monetário. Né? Eles faziam a troca de vamos dizer que um grupo tinha a macaxeira, o outro grupo tinha o peixe, então eles faziam essa troca, o famoso escambo, certo? E essas trocas comerciais, elas foram evoluíram, né, de escambo para as trocas monetárias, que é o famoso dinheiro, né? E conforme essa produção ela ia evoluindo, existia necessidade de novas formas de negociar, né? E assim os produtos eles foram se fazendo mais presente, certo? Tipos de comércio. Na casa de Ita, ele e a mãe também estavam conversando sobre o comércio e sua história. Quando Caraipapa chegou em casa, Ita foi logo contar o que descobriu. Hoje descobri algumas coisas sobre a origem do comércio. Que interessante, me conta o que você descobriu. Vamos lá. Ita falou a respeito de como os primeiros grupos humanos trocavam seus produtos por meio do escambo e como, desde então, o desenvolvimento do comércio criou uma diversidade de formas de comercializar produtos e serviços. Caraipapa perguntou a Ita qual era a diferença entre o escambo e as trocas comerciais que ocorrem nos dias de hoje. Ita pensou um pouco antes de responder. Número 1. Você saberia responder a pergunta de Caraipapa? O que você diria? Claro que você consegue responder essa pergunta, né? Que nós já estudamos bastante os grupos humanos, nós vimos também o que é escambo. Então, responde aí.
Vamos lá, continuando. Caraipapa quis mostrar aí alguns tipos de comércio presentes nas cidades hoje em dia. Para isso, ele decidiu, junto com o filho, abrir um jornal e procurar imagens de alguns desses exemplos. Veja o que eles encontraram. Aí tá aí, ó, comércio ambulante, né? Comércio ambulante, esse aqui, onde o rapaz está com uma bicicleta vendendo CDs, eu acredito que seja CDs, tem roupa, né? Tem cartões, eu acho que livro, enfim, uma infinidade de coisas, né? Que é esse aqui, o famoso comércio ambulante, né? Onde a tia deu o exemplo lá de que vendem nas ruas, que vendem na praia, certo? Esse aqui é o comércio varejista, né? Ele está mostrando aí uma loja de roupas, onde a gente vai lá comprar uma peça ou duas peças, a gente compra no varejo, tá? Vamos para a página seguinte, página 24. Na página 24, ele vem mostrar o comércio independente, que são as feiras livres, né? O comércio independente, as pessoas compram, quer dizer, montam as suas bancas, né? Montam seus locais para poder vender. E ele pode vender fruta, ele vende verdura, certo? E o comércio online ou e-commerce, né? Que é a loja virtual. O pai de Ita também explicou que, quando o comércio acontece entre países ou empresas de países diferentes, essa prática é chamada de comércio exterior, ou seja, são feitas as compras, né, a troca dessas mercadorias são feitas com outro país, né? Por isso que é chamado de comércio exterior. Número 2. Você ou sua família consomem produtos que vieram de outro país? Se sim, cite alguns deles. Geralmente, muitos produtos que nós compramos, inclusive aqui na nossa cidade, eles vêm de outros países. E geralmente, assim, da China, do Japão, né? Tem muitos produtos que vêm de lá e que nós compramos, sim, certo? 3. Você e seus colegas pesquisarão um exemplo de cada tipo de comércio varejista, ambulante, independente e e-commerce que está presente no lugar onde vocês moram, tá? Depois preparem um cartaz explicativo com imagens e pequeno texto sobre o funcionamento desse comércio. Para finalizar a atividade, organizem uma apresentação aos outros colegas da sala. Então, esse é um trabalho que vocês irão fazer. Pode ser numa folha de chamex, tá? Um papel A4. Pode ser num cartaz, se você quiser fazer. Pode ser no caderno, não tem problema, certo? Vocês vão pesquisar figuras, vão colar desses 4 tipos de comércio e vão falar um pouquinho sobre ele, ok? E depois vai tirar a foto e mandar para a tia, lá no grupo da gente, ok? Vamos lá, continuando. Sua mãe e eu gostamos de fazer compras na feira livre, porque ali tudo é bem fresquinho. Além disso, essa prática incentiva os pequenos produtores. Né? Realmente, assim, as pessoas que têm os pequenos negócios, nós, às vezes, no próprio bairro existem, né, os mercadinhos, existem açougue, existem lojas de roupa, então, são pequenos produtores, são pequenos empresários, né? E é legal que a gente compre, que a gente compartilhe, né? Ajudando esses comerciantes. Número 4. Você acha importante valorizar o trabalho dos pequenos comerciantes e produtores locais? Por quê? Converse com os colegas e professores sobre o assunto. Depois anote suas conclusões nas linhas abaixo. Então, você vai conversar, tá? Com a mamãe, com o papai, com o responsável sobre esse trabalho aí de comerciantes e produtores locais, que a tia acabou de falar. E anotar aí as respostas, tá? Vamos para a página 25. Você faz a história. Comércios com história. A barraquinha de frutas que Ita e sua mãe visitaram no início da unidade é bem antiga na região.
Todos os moradores do lugar conhecem um vendedor que está ali há cerca de 20 anos. Ele já é quase parte da história do lugar. Comércio que são parte da história do lugar em que se estabeleceram são comuns em muitas cidades brasileiras. E na sua cidade, há algum lugar desses? Converse com um familiar mais velho e pergunte a ele quais eram os tipos de comércio que ele frequentava quando criança. Procure saber se o lugar ainda existe e qual é a relação dos moradores dali com esse estabelecimento. Depois escreva um pequeno relato em seu caderno e na data marcada pelo professor, compartilhe com os colegas um pouquinho dessa história. Então, vamos lá. Vocês vão fazer no caderno de história, tá? Vão conversar com o vovô, com a vovó, com a mamãe, com o papai, com alguém da família e vão perguntar se existe, se ainda existe, né? Se existia e se ainda existe esse lugar aí, certo? Vão procurar saber qual era a relação, né, dos moradores dali com aquele estabelecimento, vão escrever no caderno e nós vamos compartilhar um com os outros, tá? As respostas de um com os outros. Se é para hoje, não. Vocês vão fazer e só vão apresentar, só vão entregar na próxima aula de história, na outra semana, certo? Na próxima terça-feira. Então, vamos lá. Diferentes tipos de moedas. Parapotira chegou para participar da conversa e contou um fato curioso que envolvia Ita. Né? Nós estamos dando continuidade, porque nós já vimos também as moedas, certo? Hoje Ita queria utilizar as figurinhas para pagar o vendedor de frutas. Mas que moeda estranha! Ita já havia compreendido que o dinheiro era um meio de pagamento utilizado na compra e venda de produtos, ou para pagar diversos tipos de serviços. Mas o que ele não sabia é que já houve diferentes produtos e objetos utilizados como dinheiro. Você saberia dizer quais produtos já foram utilizados como dinheiro? O pai de Ita andou pela casa e trouxe de volta consigo alguns exemplos de produtos que foram utilizados como dinheiro ao longo da história. Vamos lá para a página 26. Caraipapa mostrou os produtos e Ita explicou que, para ser considerado moeda ou dinheiro, o produto ou objeto deveria ter um alto valor, fosse pela sua importância cultural, pela sua raridade ou uma utilidade cotidiana. Aí vocês estão vendo aí, né? Sal, conchas, um animal, né? Uma vaca, feijão, um boi. Então, assim, na história do comércio, vários produtos foram usados como moedas e o sal foi o primeiro deles. Esse produto era importante, pois poderia ser utilizado na alimentação para conservar alimentos e cicatrizar feridas. Além do sal, produtos como conchas, bois, mudas de pau-brasil e sementes de cacau foram escolhidos como símbolos para representar o valor das coisas. Olha que interessante, né? Não tinha o dinheiro, mas existia, né, a moeda de troca deles. Eram coisas que podia ter um valor, né? Um importante valor para eles. Como falou lá no início, um valor cultural, né? Uma raridade. Então, continuando. Mas como as pessoas faziam? Carregavam o gado para lá e para cá? Não era mesmo muito prático. Por isso, outras alternativas foram sendo testadas. O uso de metais preciosos, como ouro e prata, em utensílios e ferramentas, criou condições para que eles também fossem utilizados na fabricação de moedas. Essas moedas geralmente tinham pesos e valores determinados que facilitavam sua troca e seu uso nos negócios. 2. O dinheiro utilizado atualmente possui peso e valor determinados? Explique. Ao longo da história, as moedas tiveram diferentes formatos. Ita foi pesquisar alguns deles e encontrou as seguintes imagens. O que é que Ita encontrou? Antigas moedas chinesas, né, que são essas, e antigas moedas de cobre da Tailândia, que é um país da Ásia, certo? Estamos encerrando por aqui a atividade de geografia, nossa aula de geografia. Em seguida, vocês vão ter aula de matemática.